Estamos aqui de novo, reunidos entre amigos para começar o nosso programa. Vou pedir agora para um jovem fazer uma oração para nós iniciarmos o nosso período aqui, para louvarmos, adorarmos o nome do Senhor com todo o nosso coração. Feche os seus olhos onde você está, na sua casa. Vamos orar ao nosso Deus, que diz a palavra: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei convosco. Então Ele está no nosso meio. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que temos de estarmos louvando a Ti. Nós te agradecemos, Senhor, porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. Ali o Senhor nos resgatou, Pai. E se hoje estamos aqui é porque um dia o Senhor olhou para nós, desde a fundação dos séculos. Nós te rendemos glórias, nós te rendemos louvores, nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é tudo para nós. Que nesse momento que estivermos, ó Deus, orando, louvando, o Senhor possa estar visitando as vidas, visitando os nossos corações, visitando as nossas mentes, para que possamos transformar cada dia, meu Deus, rumo à eternidade. Nós oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Cante com a gente, aproveite esse momento para adorar o nome do Senhor. A letra vai aparecer aqui na tela. Então, se você não conhece louvor, não tem problema, você vai conseguir acompanhar. E se você não conhece, quiser só fechar os olhos, feche os olhos, adore o nome do Senhor. O Senhor vai se revelar ao seu coração de maneira especial nessa noite. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora e espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Voltando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero
O ano de 2020 não tem sido fácil, né, irmãos? E às vezes a gente acha que nós vamos perecer, o mundo vai acabar, as coisas vão acabar. Mas nós cremos num Deus que não vai deixar essa luta nos matar. Por mais pressão que seja, a situação difícil, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nós temos um Deus que está no controle de tudo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Cante. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela virá. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro pode durar uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, nós cremos, Senhor. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós cremos. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aonde você está na sua casa nesse momento, comece a erguer as suas mãos para os céus e declare ao seu Deus: Senhor, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que venha a pandemia, ainda que venha os dias maus, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se alegre
crê no Senhor. Declare: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Irmãos, nós estamos ansiosos pelo momento em que nós poderemos cantar esses louvores que nós estamos aqui cantando juntos no nosso templo físico. Acredito que o pastor Maurício vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse assunto, sobre essa definição. E nós queremos saber de onde você é. Coloca aqui nos comentários de onde você é, de que país, de que estado, de que cidade que você é, que a gente quer saber. E aproveita também, salve esse número de telefone que está aparecendo aqui na tela, porque ele é o contato que você pode fazer com a gente pelo WhatsApp. Então, salve esse contato, diga aqui pra gente no comentário de onde você é. E agora nós vamos continuar cantando, porque esse momento tá muito bom e eu não queria que parasse. Vamos lá? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é
casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Amigos, nesse momento nós vamos passar agora para reflexão acerca da palavra com os pastores, pastor Maurício, pastor Jordilton e pastor William. Encheu de microfone aqui agora. Tá bom demais. É bom que não vai faltar fala aqui, né? Pega o microfone e dá vontade até de cantar, né? Oh. Queridos amigos, irmãos, que alegria recebê-los mais uma vez, tê-los aqui conosco. É a certeza de que nós nos mantemos no caminho certo que nos propomos em nosso coração. Queremos agradecer as inúmeras manifestações ao longo da última semana, como resultado da última live, todas as mensagens que recebemos pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, os comentários que vieram, aqueles que nos procuraram, né, pastores? Particularmente, estamos alegres em tê-los conosco, em receber a manifestação de vocês, aquilo que chamamos de feedback, né? Isso nos alegra muito e isso nos dá a convicção de que nós estamos no caminho certo, porque os resultados, eles já estão sendo colhidos, não apenas na vida desta turma toda que está aqui, estes irmãos, amigos queridos, que se propõem a estar aqui conosco, na nossa vida e na sua vida também. Então, eu quero pedir a vocês, antes de nós entrarmos aqui na meditação da palavra e darmos continuidade ao que a gente vem aprendendo, né? E eu quero pedir a vocês que lembrem-se de se inscrever no canal e de dar um like aqui nessa programação, né? Eles já estão me chamando de o homem do like, é mais ou menos isso. Mas o like é fundamental para que a plataforma do YouTube, irmãos e amigos, ela mantenha a programação do nosso canal e ela venha sugerir esse vídeo a mais pessoas, outras pessoas, por exemplo, aqueles que são seus amigos. O YouTube já sabe com quem você se relaciona e o YouTube vai sugerir isso para os seus amigos. Então se inscreve, dá o like. Você pode encaminhar essa mensagem para outras pessoas e com certeza ao seu lado aí estão os seus amigos e também os seus familiares, e nós nos reportamos a eles também, como sempre temos falado aqui, né, que os seus amigos são os nossos amigos e a sua família, os seus familiares são os nossos familiares também. Bom, eu quero também falar um pouquinho, antes da gente entrar na meditação, a respeito da nossa igreja, o templo físico. E a gente tem avisado aqui nas últimas semanas, né, o que tem feito com que um grupo esteja muito ansioso, mas vocês não estão sozinhos, não. Todo mundo está muito ansioso, porque imaginem que se nós estamos tendo essa comunhão maravilhosa pela live, né, o que nós temos aprendido, os louvores, tem sido maravilhoso. Imaginem quando nós estivermos juntos, e com certeza vai ser tudo muito melhor. Nós vamos ter vários encontros, vários dias de culto, e você vai poder trazer a sua família, você vai poder trazer os seus amigos, mas eu ainda não vou revelar o local. É aqui em Vila Velha, certo? O espaço está sendo carinhosamente tratado, ele está sendo modificado por nós para te receber
e você poder trazer a sua família, você poder trazer os seus amigos. Eu posso adiantar que é um lugar amplo, eu posso adiantar que tem estacionamento, vai ter cadeira para todo mundo, e o mais importante, vai ter Jesus presente. Amém. Para alegrar o nosso coração. Tudo bem? Então espera, porque nós vamos avisar. Acompanha a gente aqui no YouTube, também nos canais pessoais do pastor Jordilto, do pastor William, no meu também. Nós também já estamos providenciando os canais oficiais da nossa igreja, já estamos trabalhando com o site, com o canal no Facebook, que é a fanpage, e também no Instagram, de maneira que nós vamos divulgar o Evangelho do Reino em todos os canais, em todas as plataformas, para que você nos encontre aonde você estiver, e no momento que você quiser nos encontrar, nós vamos estar ali para falar do Evangelho do Reino e para dizer que a sua família é a nossa família e que seus amigos são nossos amigos. Bom, então agora nós vamos partir para aquilo que nos interessa, né? E vamos dar continuidade ao que então até aqui já temos tratado. Nós iniciamos há mais de um mês atrás uma reflexão bíblica a respeito do Sermão da Montanha. Começamos a falar do Evangelho do Reino e da ocasião em que o reino de Deus ele se aproxima através do Deus encarnado, que é o Senhor Jesus. E nessas últimas semanas nós temos desenvolvido essa compreensão, esse entendimento, aprendemos muita coisa, vimos o valor da prática do Evangelho, que se decifra na vida, na existência, no dia a dia. E na última semana falamos aqui daquele leproso que saiu do anonimato, saiu da solidão, da distância e correu ao encontro de Jesus. E sabe, pastores, que esta última semana várias pessoas elas manifestaram aqui, foram sinceras, né? O pastor Jordilto fez um apelo muito bonito no último encontro a respeito daqueles que estavam no anonimato e que não deveriam mais ficar no anonimato, mas que poderiam vir em nome de Jesus. Amém. Porque o Senhor os estava aguardando, está aguardando. E sabe, irmãos, que muitas pessoas foram encorajadas pelo Evangelho, né? O Evangelho é extraordinário porque ele vai destruindo e quebrando essas muralhas, essas barreiras que separam, essas construções mentais que acabam subjugando o homem, né? O Evangelho destrói tudo, né? E traz o homem para perto do Criador, perto daquele que pode de fato transformar a vida do homem. Então na última semana falamos daquele leproso e de como Jesus tratou com ele, como Jesus o recebeu. E agora nós vamos dar continuidade a essa trajetória daquilo que Jesus ensinou. E logo na sequência, pastor Jordilto e pastor William, se nós abrirmos aí o texto, bom, eu vou deixar com o pastor Jordilto para ele dar essa sequência então, e vocês estejam atentos aí, e se não chamou, todo mundo chama, para a gente desenvolver essa compreensão gostosa e extraordinária a respeito do Evangelho de Cristo. Fique à vontade, pastor. Amém. Nós estamos acompanhando a narrativa de Mateus, né, a partir especialmente de Mateus 5, com o Sermão do Monte. Então nós estamos vindo nessa mesma sequência que Mateus ele descreve os passos de Jesus, né, o seu ministério, os seus feitos, a partir então do capítulo 5. E nós encerramos o capítulo 7 há umas 2 semanas, e na semana passada já foi dito, a gente entrou nesse capítulo 8, quando Jesus desceu do monte, onde ele tinha pregado aquele sermão longo de 3 capítulos, e falamos sobre o leproso, quando ele desceu do monte, aí ele cura um leproso. E agora na sequência então dessa trajetória, dessa narrativa de Mateus, nós vamos voltar lá então no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, se você tiver uma Bíblia, abra aí, mesmo que seja no seu aplicativo. Eu vou dar alguns instantes para que você localize esse texto em Mateus 8, e nós vamos ler a partir do versículo 5. Esse sem óculos vai ficando mais difícil, né? A idade vai chegando. Então, Mateus 8, 5. Está escrito assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico,
e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto ou na minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade ou sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Diga a esse: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. Diga ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado ficou são. Muito bem, eu quero chamar a sua atenção no sentido de observar essa narrativa de Mateus, dando um passo atrás. Quando Jesus desceu do monte, depois do sermão que ele pregou no sermão da montanha, o primeiro homem que Mateus descreve como sendo alvo do amor dele, da bênção dele, foi o leproso, sobre o qual nós falamos na semana passada. Era um leproso judeu. E por que eu estou afirmando que era judeu? Porque Jesus mandou ele se mostrar ao sacerdote depois que ele foi curado. Portanto, era alguém de dentro do contexto religioso de Israel. Então, um homem extremamente sofrido, marginalizado, escória da sociedade daqueles dias. E Jesus então desce do monte e atende esse homem no mais baixo nível de dignidade humana em que ele se encontrava. E agora, na sequência dos feitos de Jesus, observe, Jesus já vai, na narrativa de Mateus, ele vai agora abençoar um homem de um outro nível. Era um centurião, era um comandante, um capitão de um grupo de soldados com muita autoridade, era pelo menos 100 soldados, um homem que estava responsável por manter a ordem na cidade, coisas do tipo. E esse homem era romano. Então observe como que Jesus ele vai agora viver esse evangelho, praticar e ensinar as pessoas e se relacionar com as pessoas. Observe como que na narrativa de Mateus, Jesus vai transitar do mais baixo nível de dignidade humana até o mais alto escalão de dignidade humana, por assim dizer, que era o centurião. Ele sai de um leproso e vai até um centurião. Ele sai de um homem que é de Israel e vai a um homem que é romano. Observe que Jesus transita nos extremos. Isso é muito comum você ver no ministério de Jesus. Ele entrou em Jericó e abençoou um cego mendigo, e na mesma cidade um homem riquíssimo chamado Zaqueu. Ele libertou um homem dentro de um cemitério em Gadara que estava endemoniado, e ele transita dali, passa o mar da Galileia, vai na casa do principal da sinagoga chamado Jairo. Ele transita do profano ao santo, do mendigo ao rico, do indigno àquele com a mais alta dignidade humana. De forma que em Jesus e no Evangelho, é isso que eu gostaria que você observasse nesse início, em Jesus e no Evangelho do Reino, não há limites geográficos, não há paradigmas, não há limites religiosos. Jesus não era propriedade de Israel e nem é propriedade de religião nenhuma. Ele é livre para operar como ele quiser operar, como ele queira operar. Ele não é dos judeus, ele é também dos romanos, ele é dos gentios. Ele é seu também, ele é acessível a você também. De forma que o que nós vemos através dos tempos é grupos que querem se apropriar e serem os donos e serem os senhores de Cristo, os donos de Cristo, os donos da bênção, quando Jesus não permitiu e nem se permitiu limitar-se por geografias, por placas, por configurações religiosas. Jesus não está limitado a placas, a CNPJs, a prédios, a denominações. Ele é livre para operar na vida de quem Ele quer. Transita nos extremos. E nesses extremos, como o pastor Maurício costuma dizer, Ele aglutina todo mundo. Nesses extremos, você está também. E Ele quer te abençoar também. Não importa qual é o seu nível social,
não importa qual é a sua religião, a sua confissão, não importa as suas experiências de vida, não importam os seus traumas, não importam as suas doenças, como o caso do leproso, os traumas que ele tinha com a religião, não importa. Jesus, ele não enxerga nacionalidade, não enxerga sexo, não enxerga religião, não enxerga cor, não enxerga idiomas, ele enxerga alma. A alma do leproso era igual à alma do centurião. A alma do judeu era igual à alma do romano. Percebe isso? Em Jesus acabam-se as exclusividades religiosas, porque ele inclui todos, pastor Maurício. Perfeitamente, perfeitamente. A gente percebe que estes muros, que geralmente são construídos pelo homem, né? O homem constrói esses muros, o que faz com que o evangelho ele não possa se desenvolver na expectativa da sua essência primária, que está em Cristo. Então, quando os muros são erguidos para causar divisão, o evangelho não avança, o evangelho não cumpre aquilo que é o seu propósito, que é chegar no homem, que é atingir o homem. Por isso Jesus chegou e desfez os muros. Glória a Deus. E o necessitado, na verdade, não tem classe, né? Porque você vê o leproso e logo um rico, uma pessoa responsável por... De alta patente, né? Não é? E pede ajuda, e o Senhor não o exclui, não o elimina, não deixa de fora, mas coloca nele a confiança, deixa sobre ele a bênção, derrama sobre ele a bênção, aquilo que ele necessita naquele momento, responde à oração daquele homem, o pedido daquele homem, diante daquela condição que ele achava que o servo dele tinha, que ele podia ter vendido o servo. Na verdade, ele podia vender, não é? Era o servo dele, estava doente, ele podia nem se preocupar. Era um escravo. Dele. Não quero saber dele, não. Ele vende ele, deixa ele morrer. Compra outro, né? Vou comprar outro, não tem problema nenhum. Mesmo assim, ele ainda se preocupou. Existia já alguma coisa nesse centurião? Porque sem dúvida. Ele se preocupou com... Estava cheio de fé, né? Que estava lá... Ele se preocupou com um homem doente na casa dele, né? Isso é muito interessante, o que o pastor William está dizendo, é que você vê o caso do leproso, que nós falamos na semana passada. Ele era leproso e a religião o excluía. Ele ficava à margem. E agora você tem um gentio, alguém que não fazia parte da religião, que tinha um homem doente, podia simplesmente excluí-lo, deixa morrer, bota fora, compra outro. Mas ele demonstra muito mais humanidade. Esse romano tem muito mais humanidade do que o religioso, porque ele vê o necessitado e ele quer acolher, ele vai buscar o socorro. Mas o religioso não, o religioso exclui, pastor Maurício. Perfeito. O espírito religioso exclui. Se ele cometer uma falha, põe para fora. Mas o romano tinha muito mais evangelho do que os religiosos do dia de Jesus, pastor Maurício. Ele demonstra isso, porque o evangelho é isso, é enxergar o homem como ser humano, como um ser integral, tem alma, tem espírito, tem corpo, tem necessidades materiais. Então esse homem, quando se aproxima de Jesus, ele está muito mais próximo do evangelho dentro de si próprio do que aquele que está dentro de quatro paredes. Isso é muito comum a gente ver. Imaginem que certamente aquele episódio ele deve ter causado estranheza para muita gente, e certamente você vai falar sobre isso, porque chega o momento daquele encontro em que Jesus, ele propositalmente, ele fala da experiência do romano na contrapartida dos filhos do reino. Sim. Os filhos do reino, certamente, eram aqueles que ali estavam e que se diziam proprietários do reino, herdeiros do reino, né? E Jesus faz uma comparação, você deve falar sobre isso, entre o romano e os filhos do reino. No entanto, ele fala do romano como alguém que estava com um coração cheio de fé. E isso é maravilhoso, porque sabemos todos nós que a fé, ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então o coração daquele homem estava cheio de fé, porque ele foi alcançado por esta palavra, que faz germinar a fé no interior do coração. Muito bem. É importante notar que no caso do leproso, que é o milagre anterior a esse que Jesus faz, quando o leproso disse: se o Senhor quiser, pode tornar-me limpo, Jesus disse: eu quero. E agora quando o centurião diz a ele:
que o seu servo estava enfermo em casa, ele diz: eu irei. Então sempre eu quero, eu irei, eu faço, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, ele não depende de ninguém. Ele não depende da estrutura religiosa faraônica dos judeus, do templo suntuoso que eles tinham, da hierarquia eclesiástica, sacerdotal que eles tinham, do escopo doutrinário que eles tinham. Jesus não precisava disso, não precisava do Império Romano para abençoar ninguém. Era ele é Deus, ele é Senhor, ele não depende de pessoas, não recebe ordens de homens. Eu quero, eu vou te abençoar, eu quero, eu vou, eu irei. E foi o que ele disse para aquele homem. Agora, eu gostaria de chamar sua atenção mais uma vez para isso que Jesus estava dizendo. Era um homem romano e Jesus disse: eu irei na sua casa. Ele foi lá pedir socorro a Jesus porque ele tinha um servo em casa, como o pastor William que já lembrou, que estava enfermo, e ele foi interceder por esse homem, pedir que Jesus fosse à casa dele. E agora observe então que Jesus, ele se propõe a ir na casa de um romano. Isso era uma contradição, uma quebra de paradigma tremenda. Porque um judeu não entrava na casa de um gentio, na casa de um romano, ainda mais sendo um centurião que estava ali para cobrar, para pôr ordem, para impor as normas e as leis romanas. Eles não entravam. E eu gostaria de lembrar a você um texto, depois você pode conferir com calma depois dessa live, mas uma experiência semelhante a essa, que eu gostaria de usar para ilustrar isso que estou dizendo aqui. Pedro foi orientado por Deus, ele recebeu uma ordem de Deus para que ele fosse na casa de um centurião também, romano. Está lá em Atos 10. E Pedro, diante da revelação que Deus deu a ele foi à casa de um centurião romano. E quando ele entrou na casa desse centurião romano, por nome Cornélio, a primeira coisa que ele disse, quando ele começou as suas palavras, foi dizer assim: vocês sabem bem que não convém a um homem judeu se assentar ou se ajuntar com romanos, com gentios. Vejam, Pedro era um crente, Pedro era um pastor, um apóstolo, mas a mente dele funcionava com o espírito religioso, porque Jesus simplesmente disse assim: eu irei, não quero saber dos ritos religiosos, não quero saber das normas religiosas, não quero saber da doutrinação que vocês que estão aqui à volta receberam, eu irei, eu sou livre, eu vou lá. Aleluia. Agora Pedro não. Pedro ficou todo: não, vocês sabem que não convém eu vir e tal, eu estou aqui. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Vamos pedir uma confirmação. É aquela questão da sabedoria, não? Será que é? Será que é sábio, né, o pastor Willi? Inclusive levou 6 irmãos para serem testemunhas. Pedro, lá na casa desse centurião, levou 6 irmãos da igreja para irem junto e tal, porque se alguém acusasse Pedro lá no presbitério de Jerusalém, porque funcionava como um presbitério a igreja de Jerusalém, costuma-se dizer, pastor Willi, que Tiago era o presidente do primeiro, foi o presidente do primeiro concílio, porque eles eram as colunas da igreja. Perfeito. Então Pedro, ele tinha que se precaver do que ia fazer, entrar na casa de um cidadão que não era judeu e tal, porque lá ele poderia ser chamado pelo grupo, os anciãos que estavam lá, os sacerdotes que estavam obedecendo a fé, Tiago, os outros que estavam ali, ele podia sofrer sanções lá, ser penalizado, quem sabe até perder o ministério, né? Eu vou ter que conhecer alguma coisa desse tipo, mas Pedro não estava nem aí para isso, ou melhor, Jesus não estava nem aí para isso, mas Pedro tinha essas preocupações. Observe, era o começo da igreja, veja como Pedro, ele está discrepante com o evangelho de Cristo, ele está raciocinando com as métricas da religião judaica ainda, sendo crente, sendo pastor, com essas preocupações, pastor Maurício. E aí, Jesus então disse que vai à casa desse homem: eu irei à sua casa e vou abençoar o seu servo, eu vou curar os seus servos. A narrativa de Lucas sobre isso é também algo que nos chama a atenção. Eu gostaria de citá-la, porque Lucas, nós lemos aqui em Mateus, mas Lucas, no seu evangelho, também narrou esse acontecimento. E ele coloca um detalhe que Mateus não coloca, porque são perspectivas diferentes, né, do mesmo fato. Mas Lucas diz assim, que esse centurião, ele mandou primeiro lá, até Jesus, uns anciãos judeus, faziam parte da hierarquia da religião judaica. Então esses homens foram lá para pedir a Jesus, em nome desse centurião, que Jesus fosse na casa dele curar aquele servo. E eles disseram assim a Jesus, lá na narrativa de Lucas, disseram assim: ele é digno de que você vá à casa dele, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo fez uma sinagoga para nós. Então, vejam só, eu gostaria que você observasse isso. Na concepção dos anciãos, dos
religiosos daqueles dias, aquele homem era merecedor da bênção de Jesus, ou ele era digno ou merecia que Jesus fosse à casa dele, porque ele amava a nação e tinha construído uma sinagoga. E eu pergunto a você, onde estava Deus nisso? Ou seja, na concepção religiosa, a nação e a sinagoga tornaram-se mais importantes do que Deus. Eles poderiam dizer assim, ele ama a Deus, ele serve a Deus, mas não, a sinagoga era mais importante para o judeu do que o próprio Deus. A nação, com seu escopo de país, de etnia, era mais importante do que Deus. E esse é o problema do espírito religioso quando se instala. Ele começa servindo a Deus. Israel era a nação de Deus, mas termina esquecendo o Deus da nação e agora servindo às concreções que se criam em torno disso. Templo, país, etnia, sangue, Abraão. Jesus enfrentou isso a todo instante. Nós temos por pai Abraão. Nosso pai Jacó bebeu desse poço. Percebe? Eles estavam sempre se referindo à história deles, às construções deles, de forma que Deus ficava em segundo plano. E esse é um problema, dentro do próprio cristianismo também. Porque as pessoas passam a valorizar mais as construções, a sinagoga. Ele construiu a sinagoga, ele ajudou a construir a igreja, ele faz parte da história dessa igreja, ele trabalhou por tantos anos nessa igreja, ele merece a bênção de Deus. Pastor William é pastor há tanto tempo, ele já fez, ele ajudou, ele limpou, ele foi voluntário, então ele merece. Eles passam a pensar que são merecedores, pastor Maurício, da bênção de Deus, da bênção de Jesus, porque eles têm uma história com a nação, uma história com a religião, de construção física, e disseram, ele é digno por causa disso. E o grande problema é que quando essas ideias se instalam, que em algumas vezes elas chegam a ser quase que uma psicopatia da mente, quando essas ideias se instalam, a gente percebe que estas coisas que são construídas a partir do espírito religioso, elas se tornam maior do que as pessoas. Então o templo é maior do que a pessoa, o sacerdote é maior do que a pessoa. A placa é mais importante do que a alma, do que a ovelha, né? A instituição é maior do que a pessoa. E aí a vida passa a não ter valor nenhum. E na verdade, isso é uma verdadeira aberração ao Evangelho. Porque imaginem, irmãos, que salvação é para pessoas. Deus veio salvar pessoas, homens como eu e você. Deus não veio resgatar templos, construções, sacerdotes, placas. Então não há nenhum sentido de nós prosseguirmos nisso ou entrarmos nisso, porque isso é uma armadilha. O que há de mais importante no Evangelho são as pessoas. Elas são o alvo do Evangelho de Cristo. Ele amou do amor de Deus. Ele amou o mundo. Ele amou as pessoas. E não há como colocarmos qualquer que seja a construção do espírito religioso acima das pessoas. Não faz sentido. É verdade. Isso era tão forte para eles que essa foi uma das acusações pelas quais eles crucificaram Jesus. Porque eles disseram assim, ele disse que ele derruba o templo e constrói em 3 dias. Destruiu o templo deles, um templo histórico, quase 1.500 anos, ou pelo menos 1.000 anos, né? Na verdade, 1.000 anos que aquele templo existia, sendo reconstruído algumas vezes. Então agora Jesus vai destruir o templo. Imagine que o templo tinha mais valor para eles. Eles eram capazes de matar por causa do templo. Isso não é diferente do cristianismo dos nossos dias? Quando o espírito religioso se instala no coração das pessoas, pastores e amigos, elas são capazes de matar por causa do templo, por causa da placa. Eu não estou dizendo matar fisicamente, mas elas são capazes de matar histórias, reputações, famílias, destroem famílias, separam esposos, filhos, separam convivência. Eles são capazes de tudo, de denegrir a imagem das pessoas, de denegrir a história das pessoas, de manchar, de caluniarem, de mentirem, de insultarem, de praguejarem contra as pessoas por causa do templo. Mas isso não é de se surpreender, pastor William, porque eles crucificaram Jesus porque disse que ia construir o templo e era filho de Deus. E você ouvindo isso, na verdade eu não falo bonito igual esses dois aqui não, tá? Eu vou falar do meu jeito. Eu sei falar, é mais simples, meu jeito é mais simples. Mas a gente fala com o coração, né? Eu vou dizer para você o seguinte, querido,
Deus ama a sua vida. Amém. Você é uma alma. Deus está preocupado com você, com as suas escolhas, onde você está andando, o que você está fazendo, com quem você está fazendo. Aleluia. Então esta é a preocupação de Deus, com a sua alma. Como Amém. ele se preocupou com aquele centurião, com o servo do centurião, com o centurião, com o leproso, se preocupa com você. Se Amém. preocupa comigo. Todo aqui meio fora do jeitão de falar desses dois aqui, que são bons para falar. Eu sou ruim para falar, mas eu sei que Deus se preocupa comigo. Aleluia. E de igual forma se preocupa com você. E quer você do lado dele, quer você junto dele, quer você pregando a respeito dele, vivendo esse evangelho nessa simplicidade, irmãos. Amém. É por isso que nós estamos juntos, né? Porque se um sabe falar um pouquinho, consegue falar um pouquinho, não consegue cativar e abraçar e dar o ombro como o pastor William. Então aquilo que eu não consegui fazer, ele faz. Porque cuidar de gente igual você cuida, eu vou ter que entrar na escola de novo, né? Mas observe que se por um lado disseram a Jesus que aquele homem era digno, na narrativa de Lucas, na narrativa de Mateus ele diz que aquele centurião, quando Jesus disse, eu irei à sua casa, ele disse, não, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço. Vejam, para aquele centurião, era mais importante estar ali com Jesus do que a sinagoga. Ele tinha uma história com a sinagoga, ele tinha uma história com a nação, mas agora ele precisava de Jesus. Agora ele estava enxergando em Jesus a possibilidade de ser abençoado, de resolver um problema dentro de casa. Então ele teve que romper inclusive com esse paradigma, com esse conceito formado de que a bênção estava na sinagoga, de que a bênção estava com a nação de Israel, que era só aquele povo que era o povo de Deus. Não, ele rompeu com isso, porque agora ele estava com a possibilidade, a necessidade e a possibilidade. A morte dentro da sua casa e a vida diante dele, que é Jesus. A morte no seu servo e a vida no Filho de Deus. E ele se aproxima de Jesus, então diz assim, eu não sou digno. E aqui há mais uma demonstração desse romano de forma surpreendente, porque surpreendeu Jesus também. De forma surpreendente ele mostra aquilo que os judeus durante 2000 anos não entenderam. De que homem nenhum é merecedor de nada. De que pelo fato de você atender à lei e os requisitos da lei, e os preceitos da lei, guardar dias, alimentação, circuncidar, nada disso te faz ser merecedor da bênção de Deus. Não há nada que você faça para merecer a bênção. Eu não sou digno. Você pode construir igreja, você pode ajudar os pobres, ajudar as pessoas, mas não é isso que te faz entrar no céu. Você não é digno, porque salvação é graça, salvação é favor de Deus. Ele entendeu isso. Enquanto os religiosos achavam que era a contrapartida deles. Ele tem que pagar o preço, ele tem que buscar merecimento, ele tem que fazer algum tipo de penalização própria, de se autopunir. Ele tem que fazer uma semana andando de joelhos, ou ele tem que fazer uma semana acordando 3 horas da manhã, e na outra semana faz não sei o quê. Ele não consegue, porque é o famoso preço que tem que se pagar, né? Ele tem que pagar o preço, ele tem que barganhar com Deus, porque isso é próprio da religião. Pode falar, que isso pastor. não possa fazer, né? Não. Você pode orar, você pode acordar 3 horas da manhã, você pode acordar de madrugada, você pode orar você pode buscar, você pode jejuar. Perfeito. Mas isso não vai te levar para o céu. Exatamente. Você não faz isso para receber. Você não ora no madruga, ou no jejum, ou no hora 2 horas da manhã, ou o que você faz na sua vida espiritual não é para merecer, não é para receber o céu. Você faz porque você já é do céu. Aleluia. É diferente. Você não faz para ser salvo, você faz porque você é salvo. Aleluia. Mas a religião inverte isso. Você faz para merecer. Então, está sempre sob a sua responsabilidade, a sua salvação e a sua bênção. Você tem que ser digno, você tem que construir sinagoga, você tem que dar a sua vida, dar o seu suor, se submeter a humilhações, percebe? Para que você mereça alguma coisa, se sujeita a perder a própria família para receber a bênção de Deus. Como o pastor Maurício costuma dizer, você tem que sofrer o dano para receber a bênção de Deus. Deus não quer isso de você, meu irmão. Você não vai ser digno do céu por causa disso, nem digno da bênção de Deus por causa disso. Não somos dignos, somos salvos, alcançados pela graça dele, pelo sangue da cruz. Aleluia. A justificação, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aleluia. É isso que você precisa entender. E ele entendeu isso de alguma forma, coisa que os religiosos não entenderam. E eu tenho certeza que muitos romanos, muitos que não têm o espírito religioso, que estão nos ouvindo, já entenderam isso. Mas para o religioso entender é mais difícil. Mas nós cremos que ele pode entender também. E vai entender, não é verdade? Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. E agora ele vai dizer para Jesus assim, mas eu tenho servos sob meu comando. Eu digo a esse, vai, e ele vai. Eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho servos sob meu comando. Eu digo a esse, vai, ele vai.
digo a outro, vem, e ele vem. Diga meu servo, faz isso, ele faz. Ou seja, eu creio no poder da palavra. Ora, ele faz uma distinção aqui. Eu creio no que você pode falar, na sua palavra, porque você é a palavra, você é o verbo encarnado. Escritura ele conhecia, porque ele amava a nação de Israel, ele construiu a sinagoga, já tinha ouvido as escrituras. Escritura ele conhecia, mas agora diante dele estava a palavra, estava o verbo. Ele diz, eu creio na palavra, eu creio no verbo, eu creio no que sai da sua boca. E aí Jesus disse, eu nunca vi tanta fé assim, nem em Israel. Ele entendeu que o que salva, que o que opera é a palavra, é o verbo, não é simplesmente uma interpretação bíblica, não é uma alegorização de textos bíblicos que vão operar na vida de alguém, que vão abençoar alguém. É Jesus o verbo, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra fundamental. Ele entendeu isso. Diz uma palavra só, porque é a sua palavra que vai operar. Deus opera pela palavra, Deus opera pelo evangelho. A palavra de Deus é o evangelho, é a boca de Cristo falando conosco. Diz uma palavra e meu servo ficará curado. Pastor Maurício. É impressionante, Jordilton, quando o Senhor Jesus ele anuncia essas surpresas da vida, como ele anuncia a respeito do centurião. Nunca vi tamanha fé. Não que ele não soubesse, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E na verdade o anúncio da surpresa, ela vai fazer sentido na nossa vida, ou na vida daqueles que estavam ali, né? Assim como Jesus naquele dia anunciou uma surpresa a respeito daquela mulher que estava com um fluxo de sangue. Quem me tocou? Ora lá, ele não sabia, mas é claro que sabia. Mas a surpresa anunciada por ele, o mistério, assim por dizer, anunciado por ele, ele vai fazer sentido de alguma forma na nossa vida. E ali naquele caso, quando ele anuncia a respeito da fé que estava naquele homem, aquela fé estava relacionada com uma palavra que faz gestar a fé no coração do homem. Quem faz gestar a fé é a palavra, é o verbo. E imaginem que naquele momento, irmãos, todos aqueles rituais que eram protocolos a serem seguidos pela religião judaica, pelos religiosos, todas aquelas coisas que se faziam necessárias para se tomar uma decisão, aquilo tudo deixa de existir, porque agora, na graça, a partir de Cristo, quem vai te conduzir é a fé. Então todas estas coisas, irmãos, às vezes que impedem Jesus de agir, que impedem o avanço do evangelho, não que impeça ele de agir, porque ele age quando ele quer, mas impedem um avanço do evangelho. Estas coisas deixam de fazer sentido, porque agora tudo é por fé. Por Amém. Isso, eu creio que se o Senhor der uma palavra, vai ser feito. Isso é por fé. E é importante notar, pastor Maurício, que quando aqueles anciãos foram lá dizer a Jesus que aquele homem era digno, porque ele amava a nação de Israel e ele construiu uma sinagoga, Jesus não ficou surpreso e disse, que fé que ele tem, ele ama Israel, ele construiu uma sinagoga, ele botou dinheiro do bolso dele para construir a sinagoga, ele está preocupado com a nossa religião e tal, de abrigar as pessoas. Jesus não chamou isso de fé, ele não interpretou isso como fé, porque fé para Jesus não é aquilo que você faz para Deus, percebe? Fé para Jesus é você crer na palavra, naquilo que a palavra faz em você, para depois, em decorrência dessa fé e dessa graça, você fazer. Não é a sua iniciativa, percebe? Então a fé não está naquilo que você faz para a religião, a fé está naquilo que a graça faz na sua vida. Aleluia. E em fazendo na sua vida, você faz pelo seu próximo, que era o caso dele, querendo ajudar o criado que estava ali, que era um escravo, que como o pastor William aqui disse, já podia ter sido vendido, mas a fé está agora nisso, que eu creio que essa palavra, eu creio que a sua palavra pode salvar a vida dele. É isso que é fé, e não construir paredes, construir edificações, colocar uma placa e dizer, Deus está aqui, nós somos dono de Deus, aqui é a nação de Israel e tal. Isso aí é coisa de gente, qualquer um pode fazer. Agora, crer na palavra, em Jesus, como palavra viva, como verbo, como aquele que pode salvar o homem necessitado, socorrer a vida humana, isso é totalmente diferente. É aí que está a fé. Palavra e amor ao próximo. A palavra que entra na sua vida e o amor ao próximo. Isso é importante que a gente entenda também. Pastor, ele quer falar alguma coisa ainda? Eu não sei nem se eu posso falar. Posso falar? Você pode falar quanto você quiser aqui.
Então, os nossos irmãos lá, principalmente lá da nossa região ali em Terra Vermelha, esses irmãos estão querendo te ouvir lá. Eu queria dar Me cobraram. Cadê o pastor William? Só um exemplozinho de fé que eu uso na igreja. Eu vou conjecturar, né? Falar bonito aqui. Enfim, se Jesus chegar para você e dizer assim, ó, eu atravesso de um edifício a outro, em cima de uma corda, ventando muito, eu atravesso de um lado para o outro, e sem cair. Aí você diz assim, eu creio, sou Jesus, eu creio. Aí Jesus vai dizer para você, então sobe nas minhas costas. Vem comigo. Sobe aqui. Mas aí até Pedro afundou, né? Só um exemplo de fé. É mais Se difícil. vai ter... Vejam, Jesus disse às pessoas que estavam ali em volta, assim, admirado, né? Eu não vi nem em Israel tanta fé. Porque Israel tinha muita religião, tinha um templo suntuoso, tinha toda uma estrutura com sacerdotes, com levitas cantando, com grandes corais, grandes grupos ensaiados, com todo o rito preparado, mas Jesus não viu fé lá, que a fé está na palavra dele, Com né? tudo isso não tinha fé. Não tinha fé, com toda a estrutura faraônica não tinha fé. Tinha fé na religião, fé na placa deles, na religião deles eles tinham. Agora, fé na palavra, que leva você a confiar nela a ponto de socorrer o necessitado, essa fé eles não tinham. A verdade é que a fé não está facultada a ninguém, né, Jordilton? Deus não facultou o exercício, o manifestar da fé a ninguém. Ninguém é dono dela, Ninguém né? é dono da fé. É isso que eu quero dizer. Ninguém é dono desta fé. É porque você falou facultar, rapaz, é tão difícil essa palavra aí que eu quase abri um dicionário agora. Eu tô falando aqui, que esses homens falam difícil. Tem que falar pro pessoal de Terra Vermelha. Ninguém é dono da fé. Não tô falando mal dos irmãos por de Terra aí, Vermelha, não. E raciocinando nessa linha, né? A gente vai chegar na declaração dele. Você deve falar sobre isso. Eu vou caminhar um pouquinho mais para dizer o seguinte, que Jesus, quando ficou surpreso com a fé daquele homem, pastor Maurício, ele, na contrapartida, se volta para as pessoas que estão em torno dele, que vieram lá do Monte das Oliveiras, do Sermão do Monte com ele, e disse àquelas pessoas assim, eu nunca vi tanta fé assim, nem em Israel, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, que eram os judeus religiosos, os filhos do reino ficarão de fora. Serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja o que Jesus está dizendo. A fé desse homem é extraordinária, mas eu vou levantar homens e mulheres do Oriente ao Ocidente. Numa outra expressão, no outro evangelho, ele diz de norte a sul. Homens que virão de todos os lugares. Jesus está mostrando a amplitude da cruz, da graça. A amplitude do evangelho não está restrito aos limites de uma denominação, de uma religião, de uma instituição, de um CNPJ. O evangelho é de norte a sul, leste a oeste. Ele vai levantar homens com essa mesma fé, mulheres com essa mesma fé, jovens com essa mesma fé, que crerão na palavra, que estarão dispostos a viver essa palavra, o amor de Deus, o amor ao próximo. Deus vai levantar, e eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui hoje, ouvindo a nós, já fazem parte desses muitos que virão do Oriente ao Ocidente, do Norte e do Sul. Jesus diz, eles vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os religiosos vão ficar de fora. Esses que crerão em Cristo por fé vão se assentar à mesa. Aleluia. E espírito religioso é lançado fora. E eu gostaria de observar uma coisa aqui, pastor Maurício, para te devolver aqui a palavra de novo. É que Jesus falou de trevas exteriores, que é o inferno, é o lugar de tormento. Ele não falou para o leproso. Não. Ele não falou desse lugar de sofrimento para os publicanos pecadores, nem para as meretrizes, para as prostitutas, as quais ele abençoou e salvou também. Ele não disse para eles. Ele falou desse lugar de trevas exteriores para os religiosos. Então vejam, o inferno é muito mais lugar de religioso hipócrita do que de homem necessitado que ainda não teve a oportunidade de conhecer a graça e o evangelho de Cristo. Guarde isso no seu coração. Inferno é lugar de hipocrisia ou de hipócritas que são chamados filhos do reino, mas na prática de vida são filhos das trevas, filhos do diabo. É a verdade a respeito deles. Esses vão ser lançados nas trevas exteriores, e muitos virão do Oriente e do Ocidente. Jesus disse isso numa outra ocasião aos fariseus também. Disse a eles que publicanos e meretrizes se assentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e eles estariam de fora. Muito cuidado, se porventura for o seu caso, em julgar alguém
Porque pode ser que esse alguém se assente à mesa com Deus, com Isaac, Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus, e que você seja lançado fora. E aí Jesus, concluindo, diz: pode ir, por essa confiança sua, pode ir, o teu servo já está curado. Pelo poder da minha palavra, seja feito conforme a sua fé. O teu servo já está curado. Na mesma hora, ele foi curado, pastor Maurício. Glória a Deus. Meus irmãos, a reflexão que se tem que fazer a respeito deste texto, desta passagem, esta reflexão, ela precisa fazer muito sentido na nossa vida, ao nível de nos transformar ao modelo do Evangelho como ele é. Porque imaginem, nós estamos falando aqui de fé, e a salvação na graça, ela só é possível pela fé. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E imaginem, amigos e irmãos, que esta fé salvífica, que salva, né? Jesus a encontrou como outrora não tinha encontrado, de um romano, de alguém que nem sequer era da nação de Israel. E isso precisa fazer sentido na nossa vida, porque quando qualquer um de nós nos auto-intitulamos filhos do reino, quando qualquer um de nós colocamos sobre nós o crachá dos filhos do reino, pode ser que Jesus não esteja pensando a mesma coisa ao nosso respeito. Pode ser, inclusive, que você nem fé não tenha. E isso é muito sério, porque eu não quero alimentar a reflexão, ou quem sabe até apimentar ela, mas eu quero te lembrar de Abraão, porque a Bíblia o chama de pai na fé. No entanto, a Bíblia conta a história de Abraão quando ele se encontrou com Melquisedeque. E você deve se lembrar disso. E naquele encontro, pastores, com Melquisedeque, o pai da fé, que era Abraão, quando se encontrou com Melquisedeque, encontrando-se com Melquisedeque, a Bíblia diz que aquele homem sem origem, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Se ele era sacerdote do Deus Altíssimo, pense comigo numa coisa: Abraão não o conhecia. E naquela ocasião, Deus havia se revelado a Abraão e tinha dito a Abraão que faria dele uma grande nação. Na mente de Abraão, certamente, não havia outra nação pertencente a Deus, a não ser ele mesmo. Mas Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E se ele era sacerdote, irmãos, lá em Salém, de onde ele era, lá tinha culto, lá tinha adoração, lá tinha sacrifício, e todos que estavam lá pertenciam ao único Deus. Não se auto-intitule filhos do reino, mas encha o seu coração de fé, porque se você estiver com o coração cheio de fé, você está salvo. Não é isso? Ou seja, a igreja tem muitos que o reino dos céus não tem. E Isso o reino dos céus tem muitos que a igreja não tem. Isso é muito sério, isso é profundo. Isso é para a gente refletir, irmãos, a respeito disso e ajustar a nossa vida. Ajusta a sua vida na forma do Evangelho. Sabe o que é isso? Deixa o Evangelho te formatar. O Evangelho de Cristo, puro e simples, o Evangelho bíblico, que na vida do homem se transforma em espírito e vida. Você deve se formatar a partir do Evangelho e nada mais. O que vier além do Evangelho, você exclui, porque não é Evangelho. Pode ser que alguém queira te fazer filho do reino, mas mais valioso é ter fé. Eu quero, e seja feito conforme a fé. O que for além da palavra de Jesus, diz uma palavra, o que for além da palavra dele, o que for além do evangelho dele, é doutrinação. Vamos cantar mais um louvor? Inclusive, eu estava aqui enquanto você falava, eu estava aqui, irmãos, e durante o período de louvor, como Deus visitou o meu coração,
como foi maravilhoso. Olha, esses irmãos que cantam e tocam, eles estão diferentes hoje. Eles não estão sozinhos aqui, eu tenho certeza. Porque Deus visitou muito o meu coração e me deu uma visão celestial. E o Senhor Deus quer fazer o mesmo com você. Ele vai visitar o seu coração enquanto esses irmãos cantam e tocam. Eu tenho certeza que estes louvores vão visitar o seu coração e Deus falará com você. Amém?
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas de ti mais de ti e menos de mim, e menos de mim, mais de ti. Mais de ti e menos de mim, oh, e menos de mim, e menos de mim, oh, e menos de mim. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Deus está visitando o nosso coração. Bendito seja Deus. Não tenha receio em diminuir, porque enquanto você diminui, Deus está avançando na sua vida. O Evangelho está avançando. O reino está avançando. Que eu diminua e ele cresça. Declare isso ao Senhor. Deus está visitando o seu coração, a sua casa. Cante com fé. Declare. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Que maravilha. Queridos amigos, irmãos, nós glorificamos a Deus com muita alegria pela sua companhia, pela sua permanência conosco. Todas estas semanas que você tem estado aqui conosco no Entre Amigos,
tem trazido para todos nós muita alegria e muita segurança. Lembre-se todos os dias do Evangelho de Cristo e deixe-se formatar como este Evangelho é, a exemplo do que Jesus fez. E aqui, neste canal, os seus amigos são nossos amigos e a sua família é a nossa família. Eu queria convidar a todos os irmãos aqui, amigos, para nos despedir, dando um tchauzinho para você. Seja feliz. Louve ao Senhor, seja feliz. Abraços. Irmão,